fazer você vir. E pode botar aí, né? Pode botar aí os slides. São 6 slides, olha só. Está diretamente da apostila, tá? Essa é a apostila de batismo, não fui eu que escrevi. Ela é do nosso departamento de educação cristã, que tem como líder o nosso reitor, o irmão Marcelo, que é reitor também do nosso seminário Enoiquel, do qual a grande maioria dos senhores e senhoras fazem parte. Bem, vamos orar e começar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo início da nossa EBD nesse novo formato. Ser conosco, nos capacite, nos guarde, ilumine nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como é uma aula, não é um culto, vocês podem falar. E aí, aqui ele vai falar assim, né? Entreguei a vida para Jesus e agora? Eu conversava isso até com a irmã Sônia, já que a gente está falando sobre entreguei a minha vida a Jesus e agora. E aí eu abro, não é obrigado ninguém a falar, mas eu gostaria que alguém falasse. Aí tem que falar no microfone, por favor, porque senão não fica gravado. Toma aí, Cadu, fica com o microfone aí embaixo. Que alguém falasse como é que foi a conversão. Já que a gente está falando aqui sobre entreguei a minha vida e agora. Alguém poderia falar como foi a sua conversão? E aí, se puder, fala aí no microfone. Tem aí o microfone para a gente... Porque é isso, a primeira aula é isso. Aceitei Jesus. Mas como é que foi esse aceitar Jesus? E aí, vamos lá. Isso é um assunto bom para falar na igreja. Fala aí. Meu marido estava com Covid e ele estava no desespero da falta de ar. E ele ligou a televisão, estava dando uma oração de cura. E ali ele orou e sentiu a presença de Deus e curou ele. E eu sonhei, e nesse sonho parece que Deus falava, eu quero você na minha casa. E dali eu vim, e assim, para mim, foi Deus mandando estar na casa dele. Então, dia de culto não tem outro lugar que eu deva estar que não seja a casa dele. E a minha conversão foi essa. Amém. E aí? Quem mais? Pode falar. A minha é longa, então. Eu tinha uns 2 ou 3 anos de casado com o Edis. Edis foi criado na igreja, na Assembleia. Só que quando ele fez 18, a mãe deixou a opção, querer ou não era batizado. Foi criado na igreja. Aceitava Jesus todo o culto, as músicas infantil, para ele, sabe todas. Enfim, aí a gente já estava junto já há uns 3 anos e tal. Só que assim, já não estava mais afim, já querendo separar, o casamento de cabeça para baixo. E um dia ele me ligou. Eu estava trabalhando em Xerém. E aí ele me ligou, estava no trabalho dele. Aí ele gritando, ele falou assim, Ana, passou uma pessoa aqui. E assim, o presbítero, eu detestava crente. Eu era espírita kardecista. E detestava, tinha preconceito de verdade. E aí... a família dele toda crente, né? Então, todo reteté. Aí ele me ligou, eu trabalhando, e ele trabalhando, e ele estava trabalhando numa empresa em Bangu. Aí ele me ligou desesperado, gritando, que passou uma pessoa na hora do almoço dele, olhou para ele e falou, olha, Jesus te chama agora. Ou você volta, ou vai ser ladeira abaixo. E ele me ligou gritando, falando, e eu, calma, eu meio que não acreditava muito, né? E já tinha recebido vários convites para ir na igreja que eu me converti. E aí eu falava, tá bom, vou sim. Só falava isso para minha amiga, qualquer dia. Aí ele gritava, e eu falava, vamos, a gente tem que ir para a igreja, no telefone. Quando ele desligou o telefone, ele foi atrás da pessoa de novo, né, para agradecer, e ele não viu mais a pessoa. Não encontrou, mas a pessoa passou, falou, e ele assim, estou buscando, estou procurando, foi em todos os lugares. Foi questão de segundos, né? Foi ele me ligar, desligou, ele olhou, a pessoa já não estava mais. Entendemos que... Aí fomos, no próximo... domingo nós fomos para essa igreja, que eu já tinha recebido vários convites, eu enrolava a menina. E aí eu caí na hora, né? Porque eu era espírita. E aí o pastor falou para mim assim, você, tipo assim, ferro e fogo, né? Aqui tinha um, mas se você voltar para onde você for, é uma legião. Presbítero, dormiu uma noite de
pleníssima, que eu não dormia muito tempo. E, assim, de verdade, a partir dali eu não quis mais outra vida mesmo. E aí a gente começou, né, a frequentar. Aí, uns 2 meses depois, eu descobri que estava grávida do Bonito. E é isso. Alguém mais quer? Fala aí. Eu me converti ali na Filadélfia de Rocha Miranda, vocês conhecem, né? Batista Nova Filadélfia. Eu estava passando com uns problemas com o pai do meu filho. Eu morava com o pai do meu filho e estava passando por uns problemas. Então, eu comecei a vir, eu morava na Ilha do Governador, comecei a vir para cá, para o lado de cá. Aí, comecei a ir na Igreja da Graça ali no shopping. Comecei a ir lá, um belo dia, ia ter um filme lá. Aí, o meu irmão, que já ia na Filadélfia, me ligou e falou assim: Beth, vai ter um filme, vai passar um filme aqui na igreja, e eu queria que você viesse. Aí eu fiquei assim: Senhor, para onde eu vou? Vou para a Igreja da Graça no mesmo dia. Vou para a Igreja da Graça, vou para a Batista. Sem saber para onde ir. Conclusão, peguei um ônibus com meu filho e fui parar na Igreja Batista. Aí, assisti o filme, achei muito lindo. Uma coisa que me encantou ali, foi o que me chamou muita atenção, é que eram 392 jovens, fora os adolescentes. Aquilo ali, para mim, me encantava muito, porque eu sempre falei assim: meu Deus, é tanto jovem perdido, e quando eu cheguei ali, muitos jovens adorando a Deus, achava aquilo lindo. Eu sou da época da, outro dia o Jean perguntou, da Vigília de Bento Ribeiro. Aí, uma menina lá da igreja falou assim: poxa, entrega a sua vida a Jesus. Eu falei: ainda não. E fui. Aí, um belo dia, ela falou assim: entrega a sua vida a Jesus. Eu falei assim: domingo eu vou entregar minha vida a Jesus. Domingo eu vou. Cara, passei a semana toda pensando naquilo. Quando chegou no domingo, uma pessoa me chamou para sair. Fui parar em Miguel Pereira sem saber como voltar. Falei: eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que estar 6 horas, 7h30, começava o culto. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar na igreja. Não, a gente vai voltar, a gente vai voltar. Olha, foi assim um tormento até eu conseguir chegar na igreja de volta. Conclusão, eu consegui chegar no final do culto, quando o pastor estava fazendo o apelo, a igreja lotada, eu corri pela igreja e falei: eu quero aceitar Jesus, porque eu já tinha colocado aquilo no meu coração. Amém. É isso aí. Bem, então, entreguei a vida. Tá bom, então legal. A gente acabou de falar sobre... entregou... Calma aí. Entreguei a vida a Jesus. Mas e o agora? Como é que é, gente, esse início de caminhada? E aí? Agora já é outra pergunta, né? Alguém quer comentar como é que foi o início de caminhada com Jesus? Não, é difícil, mas e aí? Alguém se... Porque eu sei que tem a galera aqui que nasceu na igreja, que é o meu caso, né? Então, quando falam assim, às vezes eu pergunto, eu não sei se falei isso para vocês, né? Eu me inscrevi para ir para a Ucrânia, como médico agora em outubro, acabei não indo. E aí lá uma das perguntas foi assim, eu ia por missões internacionais, qual a data da sua conversão? Aí eu respondi no e-mail: olha, eu sei te falar a data do meu batismo, mas a data da minha conversão eu não sei dizer, porque eu nasci na igreja e tal. Não, mas tem que ter a data da sua conversão. Eu falei: tá bom, sei lá, bota aí... Aí eu botei uma data qualquer. Aí a pessoa respondeu o e-mail: ué, mas você se converteu depois do batismo? Eu falei: não, meu Deus do céu, porque eu estou te explicando. Aí ela: ué, mas você se converteu no dia do seu batismo? Eu falei: caramba, então bota que eu me converti com 5 anos aí. Aí tinha que botar uma data, então eu sei como é que é. Então eu estou nesse caso, né, de quem, se você me perguntar quando é que eu me converti, eu não sei dizer isso para vocês. Eu sei me dizer quando eu batizei, mas glórias a Deus por isso. E aí, mas como é que é o e agora, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, bem, instantaneamente a gente é redimido. Instantaneamente. A redenção é instantânea, o perdão é instantâneo, a transformação é instantânea. Da velha criatura para a nova. Mas o discipulado e a santificação não é. Conquanto a gente conhece pessoas que aceitaram Jesus e o cara na hora parou de fumar, parou de beber, existe, não é regra. O processo de santificação é um processo. Alguém quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, não é obrigado não. Tá bom, então passa aí. Em vista disso, a nossa primeira aula, a gente fala sobre a 4 verdades. Isso aqui é porque eu printei, tá? Toda essa aula foi um print da apostila. Há 4 verdades sobre Deus que você precisa saber. Deus é o El Shaddai. Deus é o único que pode te dar uma vida nova. Com Deus você vai aprender a viver uma nova vida.
e Deus estará para sempre com você. Pode passar, por favor. Bem, vocês podem ver, né? Está no formato da apostila. Deus é o El Shaddai. El Shaddai a gente pode traduzir como todo-poderoso Deus, né? Entendendo que El é Deus e Shaddai todo-poderoso, tá? Bem, lá no Apocalipse, vocês conhecem, que a gente tem trabalhado muito isso, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí, eu já pude explicar isso para vocês, mas explico mais uma vez, porque eu acho essa informação muito boa. Quando a gente chega no Apocalipse, a gente aprende algo que Moisés não aprendeu. Porque na sarça, quando Moisés chega, imagina que o carrão é a sarça. É porque eu esqueci o carrão aqui, eu falei, vou usar o carrão para não parecer que eu esqueci, né? Imagina que a sarça é o carrão. Quando Moisés chega na sarça e fala assim, e aí Deus fala, né? Moisés, tira esse sandália dos pés, porque a terra que você está é santa. E você vai libertar o povo, blá, 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 blá. E aí Moisés vira para a sarça, para Deus, e fala, Senhor, mas quando perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Diga que eu sou te enviou. Veja, eu sou te enviou. Só que eu sou é tão somente eu sou. Quando a gente, óbvio, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente entende, aspas, o nome todo de Deus. Deus não apenas é, Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Por isso, aqui a gente tem uma complementação. Quase como aqui você está vendo toda a trindade. Então, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Tá? Isso é muito interessante. E aí só um comentário extra de aprofundamento aí, esse é muito aprofundado. A melhor tradução para aquilo que Deus falou para Moisés na sarça não é eu sou o que sou, mas sim eu estaria no passado. Eu era o que era. E não querendo dizer que Deus deixou de ser. Mas a melhor tradução do tempo verbal seria no passado. Tá? Isso não vem ao caso, a gente traduz no português para o presente para facilitar. Mas é só porque é EBD, eu gosto de comentar essas coisas. Tá? Mas vamos lá. Irmão, irmã, El Shaddai é um dos nomes de Deus em hebraico. É convencionalmente traduzido como Deus Todo-Poderoso. O Deus que te acolheu é o Deus que é o Senhor sobre todas as coisas que existem nesse mundo. O Deus que é o alfa, o princípio, e o ômega, o fim, vocês sabem, né? Primeira letra do alfabeto grego, última letra do alfabeto grego. Ele é todo suficiente. Vamos lá, vou explicando os termos, tá? Todo suficiente significa que Deus, ele não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo, tá? Eterno, já pude explicar, explico mais uma vez. Eterno não é a mesma coisa que imortal. Imortal é aquilo que não tem fim. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim, tá bom? Imutável, quer perguntar alguma coisa? Ah, tá. Imutável, em Deus não há sombra de mudança. Por que Deus não há mudança? Por que Deus é imutável? Porque Deus não se arrepende, portanto, e porque Deus está acima do tempo. Logo, não há transformação e mudança em Deus, tá? Insondável, porque nós não temos como compreender totalmente a Deus. Onipresente, isto é, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, ele tem todo o poder, não há poder maior do que ele. Onisciente, ele conhece todas as coisas. E aí, só fazer mais um comentário. Deus, ele é onisciente, mas Deus também é presciente. Onisciente é saber de todas as coisas. Só que Deus é presciente. O que significa isso? Deus sabe de todas as coisas antes que as coisas aconteçam. Então, Deus é onisciente e presciente. A presciência de Deus é um dos temas muito comentados na predestinação, tá? Que aqueles que Deus de antemão conheceu, isto é, seria presciência? Alguns dizem sim, outros que não. O tema não é esse, só um aprofundamento. Infinito em sabedoria, não preciso explicar. Santidade. Santidade significa separação, tá, gente? Justiça, misericórdia, graça, longanimidade. Vocês sabem que longanimidade é o quê? E aí? Responda. Oi? Paciência em relação a alguém ou a alguma situação, tá? Então, ser longânimo, porque assim, eu posso ser, tem gente que é paciente, sei lá, para montar um quebra-cabeça, mas não é paciente com uma pessoa que é chata. Longanimidade diz diretamente a respeito a você ter paciência com aquela pessoa que já errou 300 vezes.
Por isso que no fruto do Espírito tem longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Deus, ele é longânimo, porque a gente erra, peca, e Deus continua nos perdoando, tá? É isso. É cheio de toda bondade e verdade. Em Deus nós estamos seguros. Não há quem possa com o nosso Deus, portanto, importa conhecê-lo. Eu sou o Senhor. É porque aqui está didático que ele botou assim, livro do profeta Isaías. Aí às vezes, assim, qual é o livro? Que a gente já vai procurando o nome, né? Mas tudo bem. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Pode passar, por favor. Alguma questão aqui? Não, né? Acho que está de boa. Portanto, e aí, isso aqui é uma derivação do que a gente acabou de falar. Uma vez que Deus é todo poderoso, ele é o único que pode te dar uma vida nova. Você pode falar assim, eu já sei disso, eu sei, tá? Mas é fundamental entendermos isso. E aqui se entende por que nenhuma religião pode trazer vida. Por quê? Porque a única religião na qual Deus é todo poderoso é o nosso. Porque nas outras religiões não há Deus verdadeiro. Tá? Deus é o único que pode dar uma vida nova. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. Meu irmão, minha irmã, em Deus, verdadeiramente, temos a oportunidade de viver uma vida nova. Isso, e aí, aquilo que algumas pessoas não entendem, mas vocês já entendem. Isso não significa que todos os teus problemas acabaram. Na verdade, vai começar alguns problemas que você não tinha antes, chamado perseguição. Que não é um problema, é uma glória. Mas sim, significa que você agora aprenderá a viver um caminho de segurança e de amparo. E nunca mais estará sozinho para enfrentar e resolver esses problemas, como também aprenderá a evitar o surgimento de muitos novos problemas, né? O que é importante aqui é justamente isso, que a nova vida, ou a vida nova, ou nova criatura, só pode acontecer mediante a um Deus todo-poderoso. Isso é fantástico, meus irmãos, porque a gente está falando de transformação da essência do ser, só que, porque, olha só, a aula é simples, mas o meu papel é fazer, não ficar difícil, mas aprofundar. Porque é o seguinte, se eu pego um carrão e transformo ele numa bateria, legal, transformei o carrão em bateria. Só que o carrão deixou de ser carrão. O lance é o seguinte, eu pegar um carrão ruim e transformar o carrão em carrão bom. Eu não mudo o carrão continua sendo carrão. Então é o seguinte, Deus poderia ter nos transformado em outro ser. Vai virar anjo. Legal. Só que não é isso. E aí entra o El Shaddai. Eu continuo sendo ser humano, mas nova criatura. Nova criatura, tá? Nova criatura. E isso só Deus pode fazer, porque isso é impossível. Se é impossível, está na conta do milagre. Se está na conta do milagre, você tem que ter um Deus todo-poderoso. Então, por isso que Deus é todo-poderoso. Para ter poder até para isso. Fez sentido isso? Eu falei? De boa? Tá bom, pode passar. Só que, eu vou ler isso aqui primeiro, depois eu leio os versículos. Uma boa parte das pessoas não segue a Deus, porque não dão ouvidos à sua voz. Aqui tem um ponto de inflexão fundamental. Se Deus é todo poderoso e é o único que tem poder para nos dar uma nova vida, isso significa que eu preciso ter um entendimento que sem Deus eu não consigo. Logo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa? Meus irmãos, e aí sim é um comentário bem prático. Se eu não tenho um coração arrependido e uma vida de confissão de pecados, eu não entendo que Deus é todo poderoso. Tá? Porque eu não entendo que eu dependo exclusivamente de Deus. Então eu posso caminhar a minha vida como eu quiser. Mas uma vez que Deus é todo poderoso e que eu dependo exclusivamente dele, isso é igual a confissão de pecados. Meus irmãos, essa é uma disciplina espiritual das mais poderosas. Sabe por que a confissão de pecados é uma das disciplinas espirituais mais poderosas? Porque todas as outras dependem dessa. Porque, mas orar não é uma disciplina espiritual? Mas Deus não vai atender a oração daquele que não se arrepende. Jejum não vai ter sentido se eu não me arrependo. A leitura da palavra faz sentido porque eu sou confrontado na palavra. Mas entenda, em pecado eu não tenho nada. Portanto, a confissão de pecados é uma disciplina espiritual extremamente necessária. Por isso que algumas denominações praticam a confissão pública
de pecados que tem base bíblica, mas é uma questão muito polêmica e delicada. O exemplo prático é o cara que está em adultério dentro da igreja. Se ele confessa isso publicamente, isso trará transtornos. Ah, não é para fazer? Não estou falando que é para fazer, nem que não é para fazer. O que eu estou falando é, temos que ter cuidado. É só por isso que a gente não pratica publicamente a confissão de pecados, até porque algumas confissões de pecados, por exemplo, eu não vejo muito sentido em você chegar aqui, não, porque ontem eu matei o teu pai, né? Sim, eu acho que isso vai trazer um transtorno que não sei se é isso que Deus queria, né? Então, ok, mas a confissão de pecados ao Senhor, ela tem que ser feita, tá? E aí vem um detalhe. Ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Meus irmãos, e aqui na EBD eu posso fazer um comentário, que às vezes no culto a gente não faz, por cuidado aos ouvintes. Evite muito falar isso. Sabe por quê? Porque quando eu falo que eu não ouço a voz de Deus, sabe o que eu estou falando? Que eu não sou ovelha. Tá? Gente, Jesus vai falar, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se a gente tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, o problema está no nosso ouvido que não está sendo ouvido de ovelha. E aí, ó, mas quem é ovelha de Cristo, sim, esta é reconhecida por seguir a Jesus, porque dá ouvidos à sua voz. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado. E aí, por que eu não dou ouvidos? Porque eu não dependo, porque eu não confesso pecados. Então, por isso que essa aula faz todo sentido, né? Aceitei a Jesus. E agora? Agora é confessar pecados e dar ouvido à voz dele. Ah, mas eu não estou conseguindo. A Bíblia não dá margem para assim, mas tem muito barulho no mundo, por isso eu não estou conseguindo ouvir a voz do pastor. A Bíblia não dá margem para isso, tá, meus irmãos? Porque a voz de Cristo, que te chamou quando você estava no barulho do pecado. Entenda uma coisa, olha só. Quando nós nos convertemos, era um momento de maior barulho. Barulho metaforicamente, tá? Quando eu estava no poço de perdição, no tremedal de lama, eu não tinha Cristo, eu não tinha como ouvi-lo. E aí Agostinho vai falar isso, né? Mas me chamaste com uma voz tão profunda, tão grande, que rompeu a minha surdez. Então, o Senhor, nós éramos surdos, o Senhor rompeu a nossa surdez pela graça e nos alcançou. Não dá para eu dizer que agora que eu sou nova criatura, o barulho do mundo é tão alto que eu não ouço a voz do meu pastor. Não dá. Porque se quando eu estava lá, a graça me alcançou e eu ouvi, agora que eu estou aqui, quanto mais isso. Então, quando eu não ouço, na verdade, eu não estou sendo ovelha, tá? Eu não estou sendo ovelha. Deu para entender, gente? Tranquilo? Deu para entender a raciocínio? Então tá. Então saiba, Deus está com quem o segue. Deus está com quem o segue. Não, aqui somos todos filhos de Deus, mas lá fora não somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Filho é só quem o segue, tá? Tenha muito cuidado com aqueles que resistem a ouvir a voz de Deus. Não se deixem de enganar. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus e o seguem. Gente, cuidado, porque não é incomum ouvir cristão falando assim, eu não ouço a voz de Deus. Você pode não ouvir, bem, literalmente, eu nunca ouvi literalmente, eu sei que tem pessoas que já ouviram, eu nunca ouvi literalmente, e eu posso não ouvir da forma como da resposta da oração, mas na palavra a voz dele tá? Então, só cuidado. O sacrifício vicário é o sacrifício de Cristo, né? Na cruz, tá? De Jesus Cristo na cruz, acabei de falar, né? Nos garantiu redenção, salvação por resgate. Este benefício nos permitiu ter uma reconciliação com Deus, tá? Não vou explicar o que é reconciliação agora. Obter, pode passar aí? O seu perdão. E aí, isso aqui é muito bom que o irmão Marcelo botou. O cancelamento total. É o escrito de dívida que foi cancelado, né? Para os pecados confessados. Confesse pecados. Que nos dá direito a viver uma nova vida, santa, sem dúvidas. Eis que tudo se fez novo, vida nova. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incredulidade da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu, só um comentário, né? Veja como a lei, ela era prejudicial no sentido de que nos trazia condenação, né? Mas voltando para cá.
Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pode passar. Alguma pergunta? Tá bom. Com Deus, você vai aprender a viver uma nova vida. O que é isso? Isso é o discipulado, é a santificação. Meus irmãos, não termina na conversão, você sabe disso. Aqui todo mundo tem experiência de igreja. Infelizmente, tem gente que parou na conversão, mas não termina aí. Tem gente que só vai ter a conversão? Vai, o ladrão da cruz, aquela pessoa que tu prega para ela no leito de morte, ela aceita Jesus e morre. Mas nós, o Senhor nos chama ao discipulado. Há uma mudança. Eis que estou à porta e bato, vocês conhecem, né? Lá em Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia, ou também chamada as Escrituras Sagradas. Isso aqui, ó, né? Isso aí é muito bom. Isso é muito bom, gente, é para começar do começo, né? Deixa pra lá. Constituiu-se na forma em que Deus fez-se conhecido. Eu já expliquei isso para vocês em algum momento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Na justiça porque na justificação. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pode passar. A palavra Bíblia é de origem grega, está na forma singular. O seu sentido, porém, é plural e significa literalmente livros. Vocês sabem disso, né? A Bíblia é uma coletânea de livros, né? Isso porque, na realidade, a Bíblia não é um só livro, mas uma coleção de livros e uma pequena biblioteca num só volume. Eu ia perguntar quantos livros, mas já está escrito, né? A Bíblia possui 66 livros e está dividida em 2 testamentos, desiguais em tamanho, o Antigo ou o Velho Testamento, ou seja, o que fala sobre a vinda de Jesus possui 39, tá? O católico possui mais. E o Novo Testamento, aquele que fala sobre Jesus que já veio, 27. Estes são juntos o registro, a interpretação e a expressão da autorrevelação de Deus e da sua vontade. Isso aqui também é muito interessante. A Bíblia é tanto plenamente humana quanto plenamente divina. Plenamente humana porque foi escrita por homens, plenamente divina porque foi inspirada. Assim, todo o seu múltiplo conteúdo, histórias, profecias, poemas, hoje a gente trabalhou um poema, cânticos, escritos de sabedoria, sermões, estatísticas, cartas e tudo mais, deve ser recebido como procedente de Deus. E tudo aquilo que os escritos bíblicos ensinam devem ser reverenciados como instruções autorizadas da parte de Deus. Tá? Cuidado. Hoje em dia tem voltado um pessoal falando assim, a gente tem que seguir aquilo que é Jesus, mas nem tudo que está na Bíblia é Jesus. Cuidado, hein? Vai queimar no inferno com isso. Tá? Tudo que está na Bíblia fala sobre Jesus. Mas na Bíblia não tem Satanás falando? Tem, para mostrar aquilo que é engano. Ninguém está falando para você seguir aquilo que Satanás fala na Bíblia. É lógico, mas é para você conhecer aquilo que é engano. Tá? Agora, tem gente que... mas falso profeta é falso profeta. A gente jogar pérolas aos porcos com eles. Aprendemos a viver uma nova vida neste mundo por intermédio da palavra de Deus, que está na Bíblia. Confie nessa palavra. Confira, por fim, você mesmo o que Deus tem feito na vida daqueles que guarda no coração e na mente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem até a música que a gente canta, né? Então, vocês sabem sobre isso. Alguma pergunta sobre isso aqui? De boa? Essa é a aula 1, né, gente? É a aula básica. Tá, pode passar aí. Eu sei que você que está muito incomodado porque as linhas não estão se encostando, mas eu fiz de propósito. Então, para você ficar incomodado, isso aí, se incomodar. A sua linha tem que conectar com Jesus. Isso aí. Gente, é porque quando você faz um print e corta, não dá para diagramar certinho, tá? Então foi isso, tá? Mas a gente prega em cima, não tem problema. Deus estará para sempre com você, porque tem gente que se incomoda mais com a linha do que com o pecado. Olha só, aí essa foi, pá, né? Né? Essa foi boa essa. Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido e se percebeu, nem com o olho se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só, esperança. Meu irmão, minha irmã, não tem aquela música antigona? E o teu trabalho é esperar, não tem? É Deus, somente Deus, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho esperar em mim, né? Entendi. Entendendo o contexto da música, tá certa, só que não vai achando que Deus vai pagar tua conta de luz para tu ver só. Vocês sabem disso. Meu irmão, minha irmã, é muito bom saber que pertencemos a um Deus que trabalha dia e noite em favor daqueles que nele esperam.
Isso é esperança, né, meus irmãos? Isso é esperança. Agora, veja. A gente precisa entender a Bíblia. Deus trabalha por nós. Deus trabalha por aqueles que têm esperança nele. E aí, olha que coisa louca. Se eu não tenho esperança em Deus, Deus não está trabalhando por mim. E aí é aí que eu não vou ter mais esperança nele. Então, o que é que eu preciso? Espero no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Então, Ele trabalhará por mim. Tá? Eu tenho que crer. Tudo começa na fé. Deus está com quem o segue. De novo. E para este, Ele prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui vocês conhecem, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que Ele pode estar conosco até a consumação dos séculos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pode passar. Acabou? Então, isso aqui é um basicão. Falei que as aulas são básicas e rápidas. Um basicão de continue com Jesus, que isso é bom em nome de Jesus. Alguma pergunta, meus irmãos e irmãs? Não? Eu vou mandar para vocês a apostila no grupo aí, em nome de Jesus. Nada? Tá bom, então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa primeira aula, ser conosco. Nos capacite, nos guarde em tudo que ainda devemos fazer nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe! E pode publicar aí, faz uma playlist.